Salve, torcedor vascaíno! Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom poder estar aqui nesta terça-feira pela manhã para conversar com você e resenhar sobre Vasco. E se tem algo que eu tenho orgulho e tenho vontade de fazer, é sempre falar desse clube. Não só para a sua torcida, mas para o Brasil e para o mundo. Porque realmente esse clube é diferente. Até o seu torcedor é diferente em vários aspectos. E hoje eu quero vir aqui conversar com você sobre isso. Antes de eu chegar por aqui com a minha linha de raciocínio do que eu quero falar hoje, eu quero deixar claro aqui para você que a gente sempre está presente aqui com a 1xBet, a melhor casa de apostas no Brasil. No link fixado aqui no chat, você entra, faz o seu cadastro, usa a palavra-chave aí, a senha Vascaínos, e a 1xBet dobra a sua primeira entrada na banca. Se você colocar 50, a 1xBet coloca mais 50. Se você colocar 100, a 1xBet coloca mais 100. Até o limite de R$ 1.530, a 1xBet dobra aí a sua primeira banca para você poder apostar no que você quiser do esporte. Agora, meus amigos, com esses campeonatos estaduais pelo Brasil inteiro, tem muita oportunidade aí de você fazer uma grana extra com a 1xBet. Pois bem, torcedor vascaíno, desde o domingo, pipocam aí nas redes sociais a possibilidade do Vasco contratar 2 jogadores. Um deles, o Pedro Henrique, do Internacional, um jogador experiente de 33 anos, que já jogou na França, já jogou na Europa, teve uma carreira aí fora do Brasil e voltou para o Internacional, já experiente, está no Inter aí há 3 anos, e é um jogador de velocidade, um jogador de beirada, mas que acha a rede, jogador que também tem alguns gols. E o outro é o Breno Lopes, que também é um jogador de beirada, que contribui muito no quesito assistência e gols. E ontem, torcedor, nos mais variados grupos de Vasco que eu estou, e olha que não são poucos, porque dali vem muita coisa que eu trago aqui para vocês e acabo falando, porque assim, eu tenho a humildade suficiente para entender que todo mundo entende de futebol. Agora, apesar de eu ouvir e usar muitas coisas nos meus argumentos do que eu ouço da torcida, algumas coisas eu fico perplexo. E assim, não estou querendo desmerecer a opinião, porque opinião de futebol é opinião, é tranquilo. Mas às vezes você acabar brigando com números, né, fica algo difícil. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui e eu vou me apegar ao Breno Lopes, tá? Um jogador que está no Palmeiras aí desde que começou a era Abel Ferreira. O Palmeiras, nesse período, contratou inúmeros atacantes pagando fortunas e ninguém conseguiu se firmar ou fazer parte do elenco. E o Breno, muito pelo contrário, até hoje já teve 2 ou 3 renovações com o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira acaba não abrindo mão desse jogador. Se a gente parar para pensar, o Breno terminou o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras do ano passado. Aliás, o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, o Breno foi titular na reta final. Foi o jogador aí que deu o start a partir da hora que o Palmeiras foi eliminado das outras competições. O Abel Ferreira dá a titularidade a ele. Ele que vem de um momento difícil, porque teve um probleminha aí com a torcida do Palmeiras, deu a volta por cima, atropelou e terminou o ano como titular da equipe do Palmeiras. Vocês vão ter a oportunidade de ver aí os números do Breno na temporada, no final da temporada do ano passado. E como que eu vou brigar com esses números que estão aí na tela? Torcedor, se a gente der uma olhada aí, ele está no quesito entre os 3 primeiros do elenco do campeão brasileiro, sendo que de 38 rodadas, ele acabou jogando 30. Então, assim, como que eu vou brigar com esses números que vocês estão vendo aí e como que eu vou contra o Abel Ferreira? Provavelmente o melhor trabalho de campo no futebol brasileiro dos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Um cara que conseguiu ser bicampeão da Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Supercopa, torneio de peteca, torneio de bola de gude. O que ofereceram para esse português?
ganhar, ele ganhou. E sempre com um elenco que foi perdendo peças e mesmo assim não perdeu a competitividade. E dentro dessa competitividade, o Breno sempre esteve presente. Eu entendo também que o Vasco partindo aí para o segundo, terceiro ano de SAF, eu imaginava que talvez os atacantes seriam até de uma outra prateleira, sabe? Jogadores mais renomados. Agora, como eu posso abrir mão de um jogador igual o Breno? E assim, eu tô me apegando ao Breno porque eu conheço o Breno, a carreira dele. Porque o Breno teve início a sua carreira aqui no Joinville Esporte Clube, no JEC, no time da minha cidade. Ele subiu aqui para o futebol profissional. Depois disso, acabou sendo emprestado para o Juventude, depois para o Atlético Paranaense, retornou para o Juventude e foi contratado pelo Palmeiras quando eu era artilheiro da Série B. Então eu vi o Breno atuando com a camisa do Joinville, no juvenil, no júnior e depois no profissional. Um jogador tático. Para apresentar ele para o torcedor do Vasco, ele desempenha mais ou menos o que o Peck desempenhava. Um jogador de muita força, um jogador que bate na frente e ajuda na recomposição, só que um jogador maduro, com tomadas de decisões melhor que o Peck e uma finalização melhor que o Peck. Vai ser o astro da companhia? Vai ser o jogador que vai chegar no Vasco e vai fazer do Vasco o campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro? Não. Agora, dentro das possibilidades que nós temos no elenco hoje, o torcedor do Vasco precisa ir no aeroporto buscar o Breno. Então, assim, é algo como o Pedro Henrique também ajudaria. Porque se a gente parar para pensar, até agora o Vasco teve no ano 7, 8 jogos. Torcedor, vocês acompanharam o que o Serginho rendeu até agora? O que o Rossi rendeu até agora? E o cartão de visitas do David até agora? Sério mesmo que a gente pode abrir mão de um jogador igual o Breno e o Pedro Henrique? Ou será que pela expectativa que eu também criei, eu, Jean, jornalista, analista e torcedor do Vasco, criei, eu vou começar a torcer o nariz para esses caras porque eu queria outra coisa. Só que assim, a gente está querendo algo que a gente não vai alcançar. Enquanto o processo for esse, os jogadores do Vasco vão ser dessa prateleira que a gente já está se acostumando. Eu posso querer algo melhor. Agora, poder dizer assim, não, se for o Breno e o Pedro Henrique eu quero outra coisa, vai chegar junho, julho, a gente vai olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e a gente vai estar com 9, 10 pontos lá novamente. Então, essa é a reflexão que eu faço. E não caiam nessa onda da torcida. Ah, porque o torcedor do Palmeiras falou que ele é fraco. Ah, porque o torcedor do Palmeiras falou que ele só corre. Ah, então faz o seguinte, quando um torcedor do Palmeiras falar que o Breno é fraco, faça o seguinte desafio. Nessa história quase centenária do Palmeiras aí, do futebol, peça para o torcedor do Palmeiras colocar 20 jogadores com mais títulos na história do Palmeiras. Olha, nem vou chutar 10, vou chutar 20. E dá uma olhada se o Breno não vai estar entre os 20. Então, assim, desmerecer um jogador igual o Breno, dentro do momento atual que vive o Vasco, eu confesso a vocês que é bem pesado e puxado para mim. Enfim, é só um ponto de vista. E eu não quero que você que esteja aí do outro lado vá concordar comigo. Não, eu nunca tive essa prepotência, eu gosto de debater futebol. Eu gosto de fazer você pensar. Então você pega, olha os números do Breno, olha o que ele conquistou no Palmeiras. Inclusive, ele é o jogador do futebol brasileiro com mais gols nos acréscimos em atividades. Por quê? Porque o português sempre coloca ele para jogar. O Abel sempre usou ele. Então assim, será que eu, como analista de futebol, você torcedor, a gente tem o direito de achar que o Breno não serve para o Vasco, sendo que o Abel Ferreira, que fora de campo pode falar demais, pode ter um ego grande, agora ali, dentro das 4 linhas, no futebol brasileiro, está dando aula há algum tempo. Então, só para você fazer pensar, será que não dá para refletir assim, opa, é verdade, o que o Faísca falou é verdade. Pô, se o português está relutando para abrir mão dele, e não é agora, acompanha, torcedor, desde 2020 até agora, quantos atacantes o Palmeiras já contratou e ninguém se firmou. E o Breno sempre esteve ali presente e sempre teve a confiança do Abel. Imagina uma torcida que cobra tanto como a do Palmeiras ser afrontada por um jogador como o Breno fez o gol, foi lá, mostrou o dedo, falou alguma coisa para a torcida e conseguiu dar a volta por cima. Só para fazer você pensar. Beleza, torcedor? É isso. Só isso. A minha resenha hoje sobre Vasco era isso. Nosso grau de exigência, acho que a gente está sonhando com algo que não existe.
Sabe aquela história do Neymar, com a moça lá? Saudade daquilo que a gente não viveu? Eu acho que é isso. A gente tá com saudade daquilo que a gente não viveu e tá torcendo o nariz para aquilo que pode chegar e ajudar a nossa equipe. Por favor, vou pedir para você já, deixa o seu like aí, não custa nada. Não gostou? Deixa o dislike. Compartilha nas suas redes sociais para cada vez mais fortalecer o nosso trabalho aqui no canal AV+. A gente volta a se encontrar aqui novamente na quinta-feira. Eu volto com a resenha para você. Aliás, que quinta-feira, Faísca. Hoje mesmo, meio-dia, a resenha live, resenha do meio-dia é comigo. Sérgio Kindi aí tem um probleminha, Flávio Dias vai estar lá na coletiva do Vasco. Eu vou estar com você aqui meio-dia, do meio-dia, meio-dia e meio, porque alemão almoça cedo. Eu já vou almoçar às 11h30 da manhã, para meio-dia estar sentado aqui com você e a gente resenhar um pouco mais e muita interação. Vai no chat aí que eu vou responder você hoje aqui na live resenha meio-dia. Abraço, galera!